noite, irmãos. Graça e paz. Vamos orar novamente? Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que derrame a Tua bênção aqui esta noite, que o Teu Espírito ilumine as nossas mentes para que a gente compreenda com clareza a verdade da Tua palavra e que saiamos daqui, ó Deus, transformados e edificados mediante o Teu Filho, Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, ó Deus, que deu a Sua própria vida em nosso favor. Assim, ó Deus, nós nos apresentamos diante de Ti, nos méritos do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. O Evangelho de Marcos, ele é um evangelho que tem a sua preciosidade. Ele é escrito por Marcos, um discípulo de Pedro, um discípulo de Barnabé, um companheiro de Paulo. Ele foi escrito num contexto de perseguição, num contexto onde os cristãos que viviam em Roma estavam sendo perseguidos por causa de sua fé, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, que era o grande império da sua época. Esse evangelho, no capítulo 1, no versículo 1, começa com a seguinte expressão: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É interessante essa expressão, porque era assim que o imperador falava a seu povo depois que ele voltava de uma guerra e que vencia. Ele trazia a sua boa notícia, o seu evangelho para aquele povo. Ele mandava um mensageiro que falava: nós vencemos. E aqui estão as boas notícias do imperador Nero, por exemplo, de que nós vencemos. E hoje houve libertação para vocês da opressão daquele povo inimigo. E quando ele fala isso, ele fala Nero, por exemplo, o imperador Nero, filho de Deus. Uma expressão que colocava Nero como se fosse o próprio Filho de Deus, uma figura divina. Ele se autoproclamava divino e salvador. E Marcos, quando ele escreve esse evangelho, e ele começa justamente com essa expressão, ele está querendo nos mostrar aqueles cristãos perseguidos e mostrar a nós hoje que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Que Jesus Cristo é quem trouxe o verdadeiro evangelho que nos liberta da opressão que nós temos sofrido desde a queda, que nos liberta do nosso pecado. E hoje vamos refletir num trecho em que veremos como que o evangelho de Cristo impactou a vida de um paralítico, uma pessoa que não podia se movimentar, não tinha mais esperança. Mas como que esse evangelho também, ao vermos e testemunharmos Jesus Cristo diante daquele paralítico, como isso é relevante para nossas vidas hoje. Gostaria de começar lendo Marcos, no capítulo 1, no versículo 29. Marcos 1, 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e a ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas
e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Agora no capítulo 2. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. No livro O Peregrino, John Bunyan, o escritor, o autor deste livro, ele escreve a respeito de um homem chamado Cristão. Cristão, ele vive numa cidade onde ele percebe que o juízo final está próximo e que ele vai sofrer esse juízo, a não ser que ele procure um meio para se salvar. E é então que, quando ele se depara com essa notícia, ele tem a consciência de que ele está sob o juízo final, ele encontra Evangelista, ou Evangelista o encontra. E ali eles têm uma conversa. Evangelista, ele diz que somente se ele encontrar o caminho da salvação pela porta estreita é que ele poderia se livrar daquele fardo que ele estava carregando, que ele até então não percebia. Mas quando ele percebeu que estava sob o juízo, ele viu que estava carregando um grande fardo, um fardo muito pesado. E ele quer se livrar daquele fardo. E nessa conversa, o evangelista pergunta para ele se ele consegue ver a porta estreita a quilômetros de distância de onde eles estavam. Cristão, ele fala para o evangelista que ele não conseguia ver aquela porta, estava muito longe. Então o evangelista lhe pergunta se ele, pelo menos, conseguia enxergar a luz que emanava daquela porta. E aí, Cristão partiu em sua viagem, guiado por aquela luz, para uma jornada onde mudaria completamente a sua vida. A semelhança de Cristão, nós somos incapazes de, num primeiro momento, enxergar quem é Jesus Cristo em sua plenitude. Quando nós nos achegamos a Jesus Cristo, geralmente a gente reconhece que há um brilho acerca da pessoa de Jesus Cristo, que nós nos encantamos, que nós queremos conhecê-lo, mas ainda a gente não entende plenamente quem ele é. A gente ouve até dizer que ele é o Filho de Deus, que ele é a segunda pessoa da Trindade, mas isso aí é meio nebuloso para a gente a princípio, não significa nada. E o que mais nos chama a atenção é que quando a gente se depara com a possibilidade de conhecer Cristo e sabendo que ele vem da parte de Deus, que de alguma forma ele tem um poder, ele é divino, a gente tem a esperança de, ao encontrá-lo, resolver os nossos problemas. Os problemas que nós temos no dia a dia. Pode ser uma doença,
pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma dificuldade em algum relacionamento. Geralmente nós somos convidados a conhecer Cristo, mas porque a gente quer resolver aquilo que está nos incomodando, o nosso problema. E na época de Jesus não era diferente. A gente viu muitas pessoas indo até Jesus. Mas por quê? Porque Jesus ele estava curando, ele estava expulsando demônios. E as pessoas iam até ele porque elas queriam essa cura. Elas queriam resolver os seus problemas. E ele resolvia os problemas de hoje, daquela época. Ele resolvia o problema do leproso, por exemplo, que chegou até ele e ele o curou. Mas a gente tem que entender que o propósito de Jesus Cristo ter vindo a este mundo é maior do que simplesmente curar uma doença, do que resolver um problema nosso que estamos sofrendo hoje. Ele veio para mostrar que precisamos mais do que a cura de uma enfermidade física. Precisamos da cura de algo mais profundo, daquilo que somente Deus pode resolver. E por isso ele nos chama hoje a buscá-lo e a fazer o possível para encontrá-lo. Então precisamos entender que precisamos fazer o possível para encontrar Jesus com a fé que eu e você temos hoje. Quando aquele paralítico ele estava sendo carregado por 4 homens e algumas pessoas ali ao redor, eles encontram certa dificuldade para chegar até Jesus. Jesus estava à porta de sua casa pregando e tinha uma multidão. E não havia possibilidade deles irem até Jesus Cristo. Então, o que eles fazem? De alguma forma, eles conseguem subir ao telhado daquela casa. Poderia ser um sobrado, onde havia 2 andares e que era possível tirar parte do piso ali para que eles pudessem chegar até o local onde Jesus Cristo estava. Mas a gente, lendo o texto, parece ser uma atitude estranha, bizarra, algo absurdo. O que eles estão fazendo ali? Mas quando eles conseguem chegar até Jesus Cristo reconhece o esforço que eles têm. Ele reconhece a fé que eles tinham. Mas como assim, fé? Eles estavam indo buscando Cristo porque eles queriam a cura. O paralítico, ele ia por quê? Até Jesus? Porque ele queria ser curado, ele queria voltar a andar, a se mexer, provavelmente. Mas Jesus Cristo, ele fala que ele viu a fé que eles tinham e ali ele os recebeu. Eles não entendiam quem era Jesus Cristo ainda. Eles não tinham a compreensão, por exemplo, como nós aqui temos hoje, de quem é Jesus Cristo. E acredito também que quando a gente busca Jesus Cristo, a gente não age de forma diferente. A gente tem um problema no casamento, a gente vai buscar Jesus, a gente é convidado às vezes a vir à igreja, antes da gente conhecer até Jesus Cristo, a gente foi convidado a vir à igreja por quê? Porque o meu casamento estava ruim, ou porque eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu estou desempregado, e a pessoa vai lá, o seu evangelista foi lá e te mostrou um caminho, venha até a igreja, vem conhecer esse Jesus Cristo que eu conheço. Mas naquele momento, me parece que a gente não tem aquela compreensão de quem é de fato Jesus Cristo, o Filho de Deus. A gente tem apenas a gente consegue olhar para aquilo que nos incomoda, para aquele nosso problema, e a gente quer resolvê-lo. Então a gente vai atrás desse Cristo que dizem que pode resolver os nossos problemas, e a gente vai buscá-lo. Mas é interessante que mesmo com toda a nossa imaturidade, mesmo com a nossa falta de conhecimento, e com aquele desejo que é mais para satisfazer uma busca que eu tenho de mim mesmo, Jesus Cristo, ele não nos repreende. Ele não repreendeu aquele paralítico e seus amigos. Jesus Cristo, ele nos recebe. Ele olha para o nosso coração, pelo fato de estarmos buscando ele, e diz: eu vejo a fé que você tem. E ele recebe a gente. E quando ele recebe aquele paralítico,
com aquela atitude daquele paralítico, foi suficiente para que Jesus tivesse compaixão daquele homem e dissesse: filho, os seus pecados estão perdoados. Mas eu tenho a impressão de que a gente é tão obstinado, muitas vezes, com aquilo que nós queremos resolver, que a gente não presta atenção no que Jesus está falando. A gente não presta atenção no que a palavra de Deus ela está nos falando. A gente busca Jesus porque a gente quer resolver o nosso problema, mas aí Jesus fala: eu posso te dar o perdão dos pecados, os seus pecados estão perdoados, e é como se a gente, de alguma forma, ignorasse essas palavras dele, esperando ainda que ele faça aquilo que a gente quer. A gente não dá atenção, não dá ouvido àquilo que Jesus Cristo está falando que é maior do que nós imaginamos. E a gente faz isso porque talvez a gente não entende que o perdão dos nossos pecados é muito maior, tem muito mais valor do que aquilo que a gente está buscando e procurando neste mundo. Muitos acreditam que somente quando Deus der aquilo que estão pedindo é que elas realmente ficarão satisfeitas. E Jesus Cristo, ele tem poder, ele pode dar aquilo que a gente está procurando. A gente viu na vida do leproso, ele procurou Jesus, se aproximou de Jesus, pediu para que fosse purificado e Jesus falou: eu quero te purificar. E purificou o leproso. Mas a gente tem que entender que Jesus, ele não é obrigado a fazer aquilo que nós pedimos. Ele não é obrigado a satisfazer os nossos desejos. Porque ele não precisa também provar que ele é digno da nossa confiança. E ele precisa fazer algo para merecer a nossa confiança. A gente tem o exemplo do próprio apóstolo Paulo, quando ele está em um momento de fraqueza, onde ele pede para que Deus tire o espinho que havia na carne dele, afastasse aquele mensageiro de Satanás de sua presença. Mas aí, Deus ele não quis. Ele falou para Paulo: minha graça te basta. E Paulo louvou a Deus em sua fraqueza. Então a gente vê que há momentos em que Jesus, ele vai sim fazer aquilo que você está desejando, aquilo que a gente está procurando. Mas há momentos em que não. Porque ele sabe, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que é melhor para nós. Pode ser que quando Jesus, se por um acaso Jesus der o que você tanto gostaria, você acabe até esquecendo dele. Você se afasta de Cristo. A gente acaba, a gente se acha autossuficiente novamente. A gente não depende mais, a gente já conquistou aquilo que a gente queria. E aí a gente, infelizmente, acaba negligenciando a presença de Deus ali conosco e a palavra dele. Por isso nós precisamos entender que o propósito de Jesus ter vindo a este mundo não foi para nos dar o que queremos. Se a gente vê ali no capítulo 1, do versículo 35 a 38, a gente vê que Jesus curou, depois que Jesus curou a sogra de Pedro, curou a multidão que foi procurá-lo, ele se retirou de madrugada, num momento para orar. E aí, na manhã seguinte, os seus discípulos eles vão procurar Jesus Cristo. E Pedro, lá, todo impetuoso, vai atrás de Jesus: todos estão te procurando. E Jesus, ele não responde falando: desculpa, eu estava aqui, perdi a hora. Vamos lá, porque temos que cumprir a meta de curar todo mundo dessa cidade hoje. Jesus Cristo, ele não veio para fazer as nossas vontades. Ele fala para eles: vamos para outro lugar, para que lá eu também pregue. E a gente vê que Jesus depois, ele está à porta da casa dele pregando. Por quê? O propósito de Jesus Cristo ter vindo aqui a este mundo foi para trazer a mensagem do Evangelho, foi para pregar a vinda do reino de Deus que estava se cumprindo naquele momento. Ele veio pregar
o evangelho que nos traz liberdade e esperança. E precisamos estar atentos à sua palavra. Então, em vez de ele simplesmente curar aquele paralítico quando ele o busca, por conta dos seus desejos, da sua vontade, Jesus Cristo ele prega para aquele paralítico. Ele não o toca e o cura. Ele fala: os seus pecados estão perdoados. Por isso a gente tem que buscar Jesus Cristo, encontrá-lo, certo de que seremos perdoados. Porque ao perdoar os pecados do paralítico, Jesus está mostrando a ele e nos mostrando qual é o nosso maior problema e a nossa maior necessidade, que é o nosso pecado que precisa ser perdoado. O pecado, ele teve sua origem no Éden, com Adão e Eva. Ali houve a primeira desobediência, a rebeldia contra Deus. Naquele momento, nós criamos uma dívida eterna para com esse Deus. E a gente vê na nossa sociedade a prova, como isso é verdade, como o pecado ele é presente na nossa vida. Hoje eu estava conversando com a Karina, ela estava me falando de uma exposição que um banco promoveu, que é uma completa imoralidade. E é uma repulsa. E muitas pessoas acabaram até saindo desse banco, não quiseram mais, por causa daquela imoralidade ali, daquilo que era repulsivo aos olhos de qualquer um. O pecado, ele está presente. E todo esse pecado, a gente precisa entender que ele não é um simples pecado contra a sociedade ou contra nós mesmos. Todo o nosso pecado são dívidas, são ofensas que nós acumulamos contra o próprio Deus. E aquele paralítico, ele vivia numa comunidade em que a consciência de pecado era real. Não é como nos dias de hoje, onde as pessoas falam que você não tem culpa, que eu e você somos vítimas das circunstâncias ao nosso redor. Ele sabia, aquele paralítico sabia que ele era um pecador. Mas, apesar disso, ele não busca Jesus porque ele queria que seus pecados fossem perdoados. Na verdade, ele deve ter se perguntado até: quem é esse homem que está perdoando o meu pecado? Porque eu queria simplesmente ser curado. Ele curou, eu vi ele curando, eu queria ser curado. Mas ele fala que meus pecados foram perdoados. E não só ele poderia ter questionado, mas de fato, Jesus ele percebe que os mestres da lei estão questionando as suas palavras. E os mestres da lei, eles estão certos quando eles argumentam no seu coração, raciocinam no seu coração, de que somente Deus pode perdoar pecados. Isso é verdade. Isso é verdade de acordo com a palavra de Deus, com o que eles tinham também. Mas o que eles não sabiam é que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus. O que eles não estavam entendendo é que Jesus estava realizando todos aqueles milagres, todas aquelas curas, mas sempre apontando para sua divindade, para quem Ele era. E assim, Ele toma, naquela expressão, seus pecados estão perdoados, Ele toma para si, Ele reivindica a sua identidade como o próprio Deus. Vamos pensar assim, se eu cometo um pecado, ofendo o pastor Fábio, aí o Vitor viu. Aí o Vitor chega para mim e fala: eu te perdoo pelo que você fez contra o Fábio. Isso faria sentido? Eu acredito que não. Porque nós somente podemos perdoar um pecado, uma ofensa que foi cometida contra nós. Somente a pessoa que foi ofendida pode, de fato, perdoar aquele ofensor. E quando Jesus Cristo fala que os seus pecados estão perdoados, Ele está dizendo que aqueles pecados do paralítico foram cometidos contra ele. Que ele foi o ofendido. E que ele é o Deus que sofreu a ofensa do pecado. Então, houve todo aquele
os mestres da lei, eles argumentam, eles ficam raciocinando no coração, e Jesus comprova depois, ele afirma depois que os pecados foram de fato perdoados. Como? Através da cura que ele realiza em seguida. Aquilo que ele falou, tanto sobre o perdão dos pecados, quanto a cura se realizou, a cura foi de fato algo visível, real, algo que comprovou, que atestou a sua autoridade em relação ao perdão dos pecados. Quando ele fala para o paralítico levantar-se, ele de fato levanta. E a gente vê então que a palavra de Jesus Cristo, ela é verdadeira e ela é poderosa. Então, se ele pôde ali curar um paralítico simplesmente falando através da sua palavra, quer dizer que quando ele falou para o paralítico que os pecados dele foram perdoados, aquilo também de fato aconteceu. A autoridade de Cristo foi ali comprovada, atestada. E aí a gente vê que algo que foi visível, a obra divina visível, atesta aquilo que nós não vemos. A gente é muito movido, né, pelo que a gente consegue ver, consegue enxergar, aquilo que a gente comprova com os nossos próprios olhos. E aquilo que a gente não enxerga, uma obra visível de Deus, por exemplo, a fé, é muito mais fácil a gente questionar, porque a gente não está olhando. Mas quando a gente busca Jesus Cristo, quando a gente faz o possível para encontrar Jesus Cristo, nós devemos ter uma nova atitude, uma atitude de glorificá-lo. Precisamos ter cuidado para a gente não se admirar tanto com aquilo que a gente está vendo Deus fazer e negligenciarmos aquilo que a gente não consegue ver Deus fazer, mas que Ele está de fato fazendo. É interessante ver que quando Jesus Cristo ele fala que os pecados do paralítico foram perdoados, não há nenhuma reação no sentido de glorificar a Deus. Há dúvidas, há oposição. Mas quando ele cura aquele paralítico, as pessoas ficaram atônitas, admiradas, e elas glorificam a Deus. Elas até expressam: nunca vimos nada igual. E eu não estou dizendo também que o visível, ele não é importante. Aquilo que nós vemos Deus fazer de visível, ele simplesmente não é nada. Seria como eu ignorar o que Deus fez aqui nesta igreja, por exemplo, como Ele curou alguns de nossos irmãos. Vi vídeos na internet onde daltônicos, que eles têm dificuldade de enxergar algumas cores, pela primeira vez na vida, através de um óculos, eles conseguem enxergar as cores vivas de fato, e aquilo é emocionante, ver a pessoa se deparando com algo que ela tem uma limitação física. Ou um bebê também, não sei se vocês viram, ele nasceu com uma surdez, e aí, com um aparelho de ouvido ali, pela primeira vez ele consegue ouvir as palavras da sua mãe, dos seus pais, e isso é emocionante. Mas acontece que isso daí não é nada comparado ao que Jesus Cristo ele vem fazendo na sua igreja. O que ele vem fazendo no meio do seu povo, a cura que ele traz da nossa paralisia espiritual, a vida que ele nos dá, uma vez que estávamos mortos em nossos próprios pecados, e ele nos vivifica por meio da sua graça, e que nenhum dinheiro, nenhuma fama, nem nada que você conquistar nesse mundo vai poder te dar isso daí. Somente Jesus Cristo pode fazer algo, pode nos dar essa vida nova com Deus. E não há nada maior do que o milagre da regeneração de uma alma perdida. Só que me parece que é muito mais fácil a gente se alegrar quando a gente vê Deus fazendo algo visível
do que quando a gente ouve falar de algo que Deus fez, mas que não vemos. É muito mais fácil a gente se alegrar com o emprego que um irmão conseguiu, com a família que foi restaurada no Senhor e que são bênçãos, do que com um irmão, uma pessoa que se arrepende dos seus pecados e que reconhece Jesus Cristo como seu Senhor e é salva e vai ao batismo, por exemplo. A gente vê isso, por exemplo, quando a gente vai lá no antigo Albatroz, ali na piscina, nós nos alegramos tanto com o batismo. Existe muitas pessoas que sim, mas poderíamos encher aquele lugar e celebrar naquele lugar o testemunho de pessoas proclamando publicamente que Jesus Cristo perdoou os meus pecados. É o que a gente pode fazer, vendo a obra de Deus invisível sendo realizada na vida de pessoas ali, proclamando publicamente. É o que nós podemos melhorar nesse sentido. E também nós que temos caminhado com Cristo, a gente é tentado também a exigir dele cada vez mais sinais que ele nos mostre que ele está realmente conosco, que ele está nos abençoando. A gente é tentado a pedir para que ele faça cada vez mais isso e nos esquecemos daquilo que ele já fez quando nós o conhecemos, quando nós o encontramos, que foi perdoar realmente os nossos pecados, nos dar a paz com Deus, a reconciliação que nós temos com o Senhor Jesus Cristo. Eu lembro que quando eu vim para esta igreja, eu estava fazendo faculdade já, e no meu quarto eu tinha orado a Deus: Deus, eu quero conhecer amigos, pessoas, quero conhecer uma namorada, uma mulher que possa ser minha namorada, cristã. E quando eu vim para a igreja, eu vim porque eu queria isso. Eu vim porque eu queria conhecer pessoas. Mas é maravilhoso ver a graça de Deus que me deu muito mais do que aquilo que eu estava procurando. E não foi porque Ele me deu realmente pessoas, amigos, uma família, mas foi porque Ele me fez entender que o que eu precisava era o perdão dos meus pecados. A cura que eu precisava era esse perdão. Porque através desse perdão que eu posso ter paz com Deus, que eu posso parar de buscar freneticamente satisfação da minha vida neste mundo. E eu posso simplesmente descansar nele, sabendo que Ele já me deu tudo o que eu precisava e que hoje eu posso viver para Ele, para a glória dEle. No livro Peregrino Cristão, ele seguiu sua jornada, passou por dificuldades, até que ele encontrou a porta estreita, passou por ela, encontrou o caminho da salvação. Mas foi somente quando ele contemplou a cruz que havia ali, é que seu fardo simplesmente se soltou e foi rolando até um sepulcro que havia ali. Naquele momento, ele se ajoelha e chora copiosamente, porque ele teve seu pecado perdoado. E Jesus sabe que o que mais precisamos é o perdão dos nossos pecados, é a reconciliação e a paz com Deus, que somente podemos ter por meio de sua morte e ressurreição. Somente os que creem em Jesus Cristo, o Filho de Deus, podem se ver livres desse fardo que é pesado. Nenhum de nós pode se livrar dele, mas somente em Cristo podemos ter isso. Somente em Cristo podemos descansar da nossa busca frenética por contentamento e aceitação neste mundo e sermos de fato curados. Recebemos de fato o que precisamos, não aquilo que queremos. E a pergunta que fica para nós esta noite é: quem é o Jesus que você conhece?
Ele é apenas um milagreiro, alguém que você busca para satisfazer os seus desejos? Ou é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que pode perdoar pecados? O que você espera que Jesus faça por você quando você o encontrar? Você está preparado para ouvir o que ele tem a te dizer? Você já recebeu o perdão que somente ele pode te dar? E você se alegra com uma vida nova que somente podemos ter em Cristo? Que nós possamos sair daqui respondendo essas perguntas afirmativamente em Cristo. Vamos orar?